Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Sou Fatiala aqui do Rede Rafas e hoje vamos falar sobre os 40 anos das novelas mexicanas no Brasil. Pois é, vamos passear por essas histórias que de alguma maneira conquistaram os nossos corações. Então você já sabe, fica coladinho aqui comigo que é rapidinho após a vinheta. Roda aí! No ar, mais um campeão de audiência. Bom, em abril de 1982, o SBT passava pela primeira vez na TV brasileira Os Ricos Também Choram, a primeira novela mexicana que chegou no nosso país e desde então não parou mais. Foram inúmeros sucessos, remakes e quem diria, hein, que a Rede Globo tem uma ligação grande com essas novelas na atualidade. Se lá atrás dissessem pra mim, olha, a Plim Plim vai se interessar pelas novelas mexicanas, eu jamais acreditaria, mas meu queixo foi lá embaixo quando eles anunciaram a primeira novela mexicana no Globoplay, a segunda, aí depois veio o Marimar no Viu, eu falei assim, o que que tá acontecendo? Que Globoverso é esse das novelas? As mexicanas, então, elas têm um poder de influência muito forte aqui no Brasil. E tudo começou no comecinho da década... Tudo começou no comecinho? E tudo teve início no começo da década de 1980, quando o Silvio Santos decidiu colocar Os Ricos Também Choram na grade do SBT. Acho que foi dia 5 de abril de 1982, ou seja, este mês, as novelas estão completando 40 anos em território brasileiro. Pois é, e o SBT ele foi o grande precursor disso tudo. As novelas mexicanas, quando a gente fala, a gente associa basicamente à emissora do Silvio Santos, não tem outra opção, não tem outra alternativa, não tem como ser diferente, porque é ali que tudo aconteceu, é ali que tudo acontece. Então veio várias tramas mexicanas e algumas marcaram época. Então vamos citar as mais memoráveis, as Três Marias, Maria Mercedes, que eu acho que não é tão engajada, Marimar e Maria do Bairro, que são um fenômeno absoluto, tem a Usurpadora, tem Rubi, tem as tramas infantis, inclusive quando o SBT trouxe Carrossel pro Brasil, acho que foi a primeira vez que a Globo sentiu ali, tremeu na base com as novelas mexicanas, porque ela já tava meio de olho na Manchete, que algum tempinho antes estreou Pantanal, fez um sucesso com Pantanal, números assim, altíssimos de audiência. Bom, vocês já sabem aí o sucesso de Pantanal, e acontece que depois veio Carrossel, então meio que ameaçou a liderança da Globo, vocês acreditam nisso? Foi capa da Veja, então mobilizou aí todo mundo. E no início da década de 2000, o SBT, o que ele decidiu fazer? Não só exibir as tramas mexicanas, mas também criar remakes dessas novelas. Então teve Seus Olhos, Jamais Te Esquecerei, Maria Esperança, gosto pra caramba de Maria Esperança, Amigas e Rivais, Canavial de Paixões, Esmeralda, que eu também assim sou apaixonado por Esmeralda. Acho que se falar assim, quais suas novelas preferidas do SBT? Acho que eu vou citar Maria Esperança e Esmeralda. Acho que é porque minha mãe assiste também, ela gosta, mas eu acho que tem um grande porém, um problema, que agora nesses últimos anos nenhuma novela mexicana de fato tá emplacando. Claro, quer emplacar? Usa aquela receita de sempre, Marimar, Maria Mercedes, a Usurpadora e Rubi também, que causam um auê todo quando é exibida. Mas recentemente não tem nenhuma obra que de fato assim, nossa, essa novela é pica das galáxias, essa novela assim pode ser comparada a esses grandes clássicos. Claro que tem algumas outras que a gente consegue equiparar, como Cuna de Lobos, A Madrasta, que são aquelas novelas tensas, pesadas, carregadas, bem vibe mexicana mesmo. Mas se você pega essas últimas, inclusive que o SBT exibiu, nenhuma tem esse boom, esse sucesso todo, alcança os 2 dígitos de audiência. Então a Globo tá ali, sabe que não precisa se preocupar de fato com isso. Mas por que isso tá acontecendo? Eu acredito assim, que as histórias mexicanas, elas são muito repetidas. Por quê? Elas são remakes de remakes, de remakes, de remakes, de remakes, de remakes de outra emissora, de remakes de outro país. Então tudo é baseado num remake. Marimar mesmo. Marimar teve remakes depois dela, mas ela também é remake de outra novela que já foi remake, que já foi remake. Então assim, não tem meio que uma história original. Eu acho que isso pega um pouco, porque passa aquela impressão de que os autores não conseguem mais desenvolver na atualidade uma trama que prenda a atenção do telespectador. Inclusive, isso pode estar acontecendo aqui no Brasil. Só que eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque o Rafa Pereira preparou um vídeo aí pra vocês falando sobre essa geração remakes, se é que eu posso dizer assim, que pode ser que esteja chegando na nossa TV, na TV brasileira, na Globo. Então se você não conferiu esse vídeo, confira, vale muito a pena
a análise dele, mas os mexicanos já lidam com isso há muito tempo. Então é remake em cima de remake. E uma coisa que não tem como negar são as vilãs mexicanas, gente. As vilãs mexicanas, eu acho que os autores mexicanos, eles têm uma criatividade tão grande para dar um desfecho para as antagonistas que eu fico de queixo caído. Inclusive tem uma série aqui no YouTube, olha, fazendo propaganda do amiguinho, que chama-se Final de Vilãs. Só que é final de vilanas, né? Que é lá na língua deles. E você fica embaquecido com tudo que acontece ali. As vilãs não simplesmente morrem com tiro ou vão pra cadeia, como geralmente acontece aqui. Não, ela tropeça no enxame de abelha e ela tem alergia, fica com a cara toda deformada no hospital. A outra sofre um acidente, aí ela vai pra casa se recuperar, aí ela toma uma marretada na perna, o cara quebra a perna dela, joga ela no porão, vem os ratinhos comer as pernas dela. Então assim, é uma coisa de louco. A outra também cai lá no mato, uma cobra começa a enforcar ela, né, apertar ela, aranha no rosto. A outra cai do segundo andar em cima de um rastelo. Rastelo, pra quem não sabe, é uma coisa muito curiosa, tem gente que não sabe o que é rastelo. Eu vivi muito tempo em mato, morei em sítio, então rastelo fazia parte do meu dia a dia. É tipo uma vassoura pra você passar na terra. Mais ou menos isso, gente. A explicação, ela é pontiaguda, assim, sabe? Ela tem várias, vamos dizer assim, cerdas, mas não são cerdas, né? Que parece um rodo, mas com alguns espetos. Será que eu acho que ficou bem resumido. Então ela caiu ali, se perfurou toda, já teve vilã que foi engolida por areia movediça. Então eu acho que os autores mexicanos, eles são muito criativos nessa parte, e eles também aderiram um estilo próprio para as novelas mexicanas. Então tem aquelas mocinhas que sofrem e sofrem demais, e são às vezes até bobas, ingênuas, que sofrem muito. E aqui no Brasil, o Walter Carrasco, de vez em quando, ele tem uma vibe meio mexicano, como por exemplo, Chocolate com Pimenta. A Aninha, ela é uma típica mocinha de novela mexicana. A moça só chora, só é passada pra trás, até quando tá toda empoderadona lá, usou dar rasteira nela, é boba. Nossa, enfim, dá desespero assistir tudo que acontece com a Aninha. E O Profeta, a mesma coisa. Sei que a novela é da Duca e da Thelma, mas o Valcir supervisionou o texto e pra mim ele que escreveu aquela novela que é a cara do Walter Carrasco, O Profeta. É a Sônia apanha. A Sônia fica presa no sótão, ela é torturada. Então, assim, é um show de horror que a personagem da Paula Oliveira enfrenta, que a gente vê muito nas novelas mexicanas. Então, por ser tão diferente das nossas tramas, elas chegaram e conseguiram conquistar. Então, eu tava falando das vilãs, e as novelas mexicanas sempre tem uma antagonista, é uma figura muito forte, é uma figura muito marcante, que de fato comete milhares de atrocidades. Vamos pegar aí as mais emblemáticas, né? Angélica, de Marimar, Soraya, de Maria do Bairro, Paola, da Usurpadora, e a própria Rubi, que dá nome pra novela Rubi. Elas são vilãs, assim, pra ninguém botar defeito. Quer assistir maldade? Então a gente assiste uma novela mexicana, que a gente sabe que a vilã, ela é muito dessa vibe, assim. Eu gosto das novelas mexicanas, que elas são muito dessa vibe, assim. Eu sou vilã, então toda cena minha, eu tenho que falar que eu sou vilã, ou demonstrar que eu sou vilã, ou fazer algo que o público perceba que eu sou vilã. Eu tava acompanhando Marimar, não consegui terminar ainda, tá? Porque tô digerindo o que eu assisti até então, mas minha mãe tá acompanhando no vivo, então às vezes eu me pego dando uma bisbilhotada. A Angélica, de Marimar, em toda a cena dela, em todo momento, ela tá com aquela cara fechada, carrancuda e tramando algo pra Marimar. Então não importa o que aconteça na novela, não importa a cena que seja, a mulher tá lá parindo, só que o foco da cena não vai ser ela parindo a criança, vai ser ela tramando algo contra a Marimar. Então é uma coisa assim muito... Nossa, eu preciso fazer isso. O Sérgio não pode ficar com a Marimar. Nossa, mas eu já sei como intervir para acabar com essa relação. Marimar que me aguarde, eu sou a Angélica. Sabe, então umas coisas muito pausadas, essa voz que vem de dentro. Então eu acho que são essas características típicas que fazem as novelas mexicanas se tornarem o que são. Mas nesses últimos anos, conforme eu já falei, eu não sinto muito isso, sabe? Eu não sinto essa vibe de vai, vamos pra cima, e essas características que de fato revelam que é uma trama mexicana. Só que tem alguns títulos que eu acho muito bacanas, que são assim, novelões, que por algum motivo não emplacaram no Brasil. Vamos começar por Amanhã é para Sempre.
tem a Bárbara Greco, que pra mim é uma vilãzona que a gente, se colocar ali com Paola, por exemplo, ultrapassa a Paola. A mulher era um verdadeiro cão chupando manga. E o fim dela, aquele fim exagerado de vilã mexicana, ela é condenada a não sei quantos séculos de cadeia, só que ela não aceita a pena dela e mete fogo no corpo. Só que aí, se fosse aqui no Brasil, o que ia fazer? Pá, morreu queimada. Lá não, ela cumpre a pena dela, mas ela sobrevive. Só que ela parece completamente deformada, careca, só no toco da mão, porque teve que amputar por conta do fogo. Então ela aparece lá, assim, desfigurada completamente. Então esse é o desfecho dela, sabe? Eles sempre dão um a mais. Mundo de Feras, o que falar da Jocelyn, que era uma mulher que ela tramou muito contra o próprio filho. Acredito eu que seja uma das maiores vilãs que já teve no mundo das telenovelas, assim. Eu arrisco a dizer que ela queria tramar contra o filho. Então o filho, ele era deficiente físico, ele não andava, ele tinha dificuldades de locomoção, e ela botou ele numa banheira quente e com água fervendo, então ele não tinha como sair, ele ficou todo queimado. Ela riscou um aquário para quando ele fosse brincar com o aquário estourasse nele. Então, assim, é um verdadeiro show de horror tudo que ela faz simplesmente por ciúme. Ela tem ciúme da criança. Não sei se eu revelo o final, não revelo o final, mas assim, vou dar uma dica. Lembra que a Silvia tentou várias vezes acabar com o Renato e não conseguiu? Pois é, em Mundo de Feras, a Jocelyn teve sucesso. Teve sucesso, só que eu não vou dizer... porque tem gente... Sempre que eu falo aqui assim de novela, falo de final de novela, sempre tem um e outro comentando: Fatiela, o que você falou? Fatiela, eu vou assistir, não sei o quê. Mas se quiserem saber como que termina essa história de Mundo de Feras, vocês pesquisem aí no Google, que tem até um compilado com as maiores maldades da Jocelyn. E agora, só pra fechar sobre esses títulos de novelas mexicanas que deveriam ter feito sucesso no Brasil, mas não fizeram, tem Laços de Amor, que é a mesma atriz que interpreta a Bárbara Greco em Amanhã para Sempre. Tem 3 protagonistas. Uma é a mocinha da novela, a outra, vamos dizer assim, que é a co-protagonista, que ela é deficiente visual, e a terceira, claro, né, é a ovelha negra da família, é a malvadona, que bota terror em todo mundo, tá aquele visual, então ela é sexy, ela tem um rabão de cavalo comprido, maquiagem forte, então são aquelas características bem definidas. E o final dessa novela é sensacional, que a vilã, ela tem a mania, assim, de passar um mindinho sobre a sobrancelha. E ali na última cena tem um momento, ela sequestra as irmãs e tal, e ela morre. Só que daí na última cena da novela, a protagonista, né, a que sobreviveu, que tá lá de bem com o marido e tal, ela olha pra câmera e faz o quê? Passa o dedinho na sobrancelha. Isso causou uma rebelião no México. Até hoje a galera quer saber quem foi que sobreviveu. Pra vocês terem ideia, teve até um especial sobre a novela, pra ver se a Lucero, gente, não sei como pronuncia o nome dessa atriz, cada hora eu vejo pronunciarem de um jeito. Então se você sabe, comenta aqui embaixo. A Lucero, falar tudo aí que tem. Ela falou assim que foi algo absurdo a repercussão que teve, todo mundo queria saber, só que nem ali ela revelou o que aconteceu, porque a ideia desse especial eles venderam como se fosse acabar de fato com o mistério. Será que sobreviveu a mocinha ou sobreviveu a vilã se passando por mocinha? Só que nem isso a Lucero fez, porque ela tava falando diante da câmera: não, quem sobreviveu foi a mocinha, e pai, nisso ela para e passa o dedinho na sobrancelha. Então assim, eu acredito que são essas coisas, sabe, esses pequenos detalhes que fazem uma novela ficar marcada. Aí tem a Dona Catalina, de Mundo de Feras, como eu já citei, que é uma novela clássica mexicana, só que assim, não chega no patamar das Marias da Thalia, a Usurpadora, só que deveria, que pra mim é uma novela assim, a Vale Tudo mexicana. A Odete Roitman mexicana é ela, mas 1000 vezes pior, porque ela matava mesmo, ela não tinha escrúpulos, e ela usava um tampão no olho pra fazer lembrarem de um acidente que deixou ela cega e tal, mas no final ela não ficou cega, entendeu? Então ela não perdeu a visão daquele olho, então ela era assim, completamente maquiavélica. Bom, então esse foi o especial de novelas mexicanas aqui do Rede Rafas. Começamos lá pelo início, né? Quando o SBT, no começo de 1980, se não me engano, dia 5 de abril de 1982, estreou Os Ricos Também Choram nas telinhas da TV brasileira. Depois
foi trazendo outros grandes sucessos, a década de 90 ali, que foi esse marco de Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, A Usurpadora. Depois foi produzindo as suas próprias versões de novelas mexicanas. Então ali nos anos 2000 foram tramas adultas. E na década de 2010, como não falar do remake de Carrossel, Carinha de Anjo, Chiquititas, que fizeram assim um sucesso absoluto, arrebatador. Eu acredito que nem a emissora imaginava que essas novelas infantis iam bombar tanto. Eu lembro que na primeira semana de Carrossel marcava 15 pontos, 17 pontos, gente. Caraca, o que tá acontecendo? Então é a força que as novelas mexicanas têm no Brasil. Então mesmo elas agora, eu acredito que deram uma declinada, esses clássicos não saem de moda, e uma prova disso é elas estarem no catálogo da Globoplay. Novela mexicana no catálogo da Globo. Essa pra mim, olha, é só coisa que a tecnologia mesmo pode permitir a gente vivenciar. E como não se bastasse, Marimar está sendo exibida no Viva, e acredito eu que é um teste, é um estudo de caso. Se Marimar for bem, eu não tenho dados aqui de como está indo a audiência de Marimar no Viva, acredito eu que eles podem sim passar outras tramas mexicanas. Afinal, é novela antiga, é um clássico que todo mundo conhece. Você pode nunca ter assistido Maria do Bairro, por exemplo, você pode nunca ter assistido, mas você sabe como que é, você sabe quais são os personagens, quem que é a mocinha, quem que é a vilã, e desperta aquela curiosidade de acompanhar. Pois bem, agora chegou a hora de vocês, os comentários aqui, senta o dedo, que ó, tem coisa pra falar, hein? As novelas mexicanas no Brasil, 40 anos que a gente é agraciado com essas histórias. Fala pra mim as novelas que você mais gosta, se tem um fato marcante de alguma trama mexicana que ficou ó, no seu tum-tum, no seu coração. Comenta que o Rafa Pereira adora ficar lendo os comentários de vocês. Curta esse vídeo se ainda não curtiu, ative as notificações, mas antes, se inscreva no Rede Rafas e seja muito bem-vindo a esse universo noveleiro. Eu vou indo nessa e te encontro em breve, hein? Tchau, tchau!